Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, e aí? Muito frio? Aqui também, aqui tá muito frio, mas eu espero que todos estejam bem. Estou aqui continuando com a minha voz rouca, mas vamos agora para o último capítulo de Holodomor, o Holocausto Esquecido, capítulo 30. Perde-se uma vaca, buscam-se peixes, encontram-se mais cadáveres, come-se qualquer coisa. A busca frenética por batatas congeladas ganhou uma nova intensidade com a aproximação do fim de abril. Essa foi a época em que o Kolochop fez a plantação de uma nova safra. Os moradores famintos pensaram que agora lhes seria fácil obter algumas batatas. Era possível sair simplesmente escavar o chão à procura delas. E foi precisamente isso o que algumas pessoas fizeram. Outras pessoas desenvolveram um sistema alternativo. Elas encontravam a primeira batata e então seguiam escavando o resto da fileira, onde havia sido plantada. Mas, na realidade, não era algo assim tão simples ou fácil. O governo logo entrou em ação para proteger os seus campos do Kolochop. Foi anunciado que a atividade de vasculhar nos campos em busca de comida havia sido proibida. Qualquer pessoa que fosse capturada roubando batatas da plantação ou outras verduras seria executada. Aqueles moradores que consideravam a advertência oficial e ignoravam Aqueles moradores que desconsideraram a advertência oficial e ignoraram os homens da guarda foram presos e trancafiados na prisão do condado. Logo se difundiram os boatos, segundo os quais os carcereiros da prisão do condado alimentavam bem os prisioneiros, dando-lhes pão ou outros alimentos para que comessem. Como consequência, muitos moradores, em vez de procurarem batatas, procuravam os homens da guarda para que fossem presos e colocados na prisão do condado. As pessoas estavam trocando as suas casas por prisões, que eram lugares em que podiam obter refúgio da fome. Assim, o número de criminosos, entre aspas, aumentou rapidamente. Mas isso não funcionou por muito tempo. É óbvio que as prisões do condado ficaram superlotadas. Ademais, as autoridades fizeram a conjectura correta quanto à verdadeira razão para o número crescente de inimigos do povo. Para conter o influxo de pessoas para as prisões do condado, um dia foi feito o anúncio oficial de que os criminosos, entre aspas, da vila, teriam de ficar nas prisões da vila. Os detentos das prisões da vila não recebiam comida dos carcereiros e as suas famílias tinham de alimentá-los. Além disso, os prisioneiros que ainda conseguiam andar tinham de trabalhar. Normalmente, eles abriam covas no cemitério ou trabalhavam nas estradas ou nos campos do Kolochop. Durante todo o mês de abril, a nossa casa foi tomada pelo frio e pelo desconforto. Já havíamos queimado tudo o que podíamos queimar para nos mantermos aquecidos. O celeiro, a pocilga e a cerca haviam sido todos postos abaixo e queimados. Quando a neve começou a derreter, começamos a coletar ervas secas nos jardins, nos quintais e ao longo das estradas para usá-las como combustível. Mas, a despeito de todas as nossas dificuldades, ainda estávamos numa situação melhor do que muitos outros moradores, visto que ainda tínhamos algumas batatas e uns poucos saquinhos de grãos escondidos num monte de feno. E ainda tínhamos a nossa vaca. O simples fato de termos assegurado o seu uso nos dava uma chance melhor de sobreviver. Ela, em breve, estaria produzindo leite, já que ela teria uma cria em algum momento no começo de maio. Tratávamos a nossa vaca como a nossa salvação. Desde o começo do inverno, nós a mantínhamos na outra metade da nossa casa e cuidávamos dela o melhor que podíamos. Tentávamos fornecer-lhe bastante comida
que lhe fosse apropriada. Mas, num dia de abril, as nossas esperanças foram destroçadas. Chegou uma nota dando conta de que tínhamos 20 horas para entregar 130 quilos de carne para o Estado, na forma de animais de criação. Isso significava que tínhamos de abdicar da nossa vaca. Nunca choramos tanto como naquele dia. Era como se estivéssemos perdendo as nossas próprias vidas, o que de fato não estava longe de ser verdade. A comissão de aprovisionamento do pão chegou em nossa casa quando caía a noite. Eles não nos deram sequer o prazo prometido de 24 horas. Enquanto uns poucos membros da comissão mantinham um olhar vigilante sobre nós, que estávamos amontoados na casa, os outros levaram a vaca para fora rapidamente e partiram. O procedimento todo se assemelhou mais a um assalto do que a um processo legal e ordeiro. É isso que o comunismo faz, viu, pessoal? Quando chega na tua casa. O dia seguinte nos encontrou num estado de grande desespero. Vínhamos vivendo num estado de fome constante já havia 5 meses. Não tínhamos visto comida normal desde dezembro, com a exceção de alguns alimentos que havíamos comprado no Torgesim. A nossa única esperança de ter alguma comida substanciosa fora aquela que havíamos acabado de perder, um suprimento constante de leite. Esse havia sido o nosso tópico constante de conversas. O nosso sonho enquanto estávamos acordados. Agora, privados dele, não havia mais nada que pudéssemos esperar. Nesse ínterim, a fome nos atacou impiedosamente. As dores no meu estômago vazio eram insuportáveis. Eu sentia uma fraqueza constante, tontura, e não conseguia me manter firme sobre os meus próprios pés. Eu pensei que estivesse enlouquecendo. Eu não conseguia pensar em nada senão em comida. Onde quer que eu estivesse, ou o que quer que eu estivesse fazendo, eu fantasiava com todos os tipos de alimento. Mas, acima de tudo, eu sonhava com pão. Pão, ainda fresco, macio e quente, com a temperatura com que saía do forno. Eu cheirava e inalava o aroma, sentia o cheiro do pão fresco. Via à minha frente pães de todos os tipos, formas e cores, brancos e escuros. Se ao menos eu tivesse um único pedaço, eu não queria mais nada no mundo. Eu não me importava com mais nada. Esses sonhos diurnos representavam uma calmaria benéfica, levando-me a esquecer das dores da fome. Mas então eu acordava. Deste mundo de sonhos, só para sentir novamente aquelas dores ardentes e agudas causadas pela fome, uma dor que estava me levando à loucura. Mas, graças a Deus, a despeito dessas alucinações esporádicas, conseguimos pensar com lucidez na maior parte do tempo. Nenhuma pessoa em juízo perfeito deseja morrer de fome sem antes lutar para salvar a própria vida. Tínhamos de sobreviver de algum modo, mesmo sem a nossa vaca. Tivemos uma reunião familiar, ocasião na qual decidimos agir imediatamente. A nossa mãe nos instou a ir ao rio e tentar a sorte com a pesca. De imediato, Micola e eu pegamos alguns sacos e armadilhas feitas em casa e nos dirigimos para o rio, a aproximadamente 3 quilômetros da nossa vila. A cada ano, começando com a Páscoa e até a chegada do inverno, nadávamos e brincávamos quase diariamente nas águas que fluíam suavemente. Acima de tudo, gostávamos dos peixes de lá e de ir à caça de ovos colocados pelas aves. Aqueles dias sem preocupações já estavam no passado distante. Agora, olhávamos para o nosso amado rio com a esperança de que nos pudesse socorrer na nossa luta de vida e morte. O dia estava enevoado e bastante frio quando começamos a nossa trilha pela estrada arenosa pela qual havíamos caminhado antes milhares de vezes. Conhecíamos todos os arbustos e todas as árvores ao longo do caminho. Contudo, essa estrada agora nos oferecia algumas surpresas. Depois de passarmos por um moinho de vento abandonado,
notamos um objeto a alguma distância à nossa frente. Chegando mais perto, vimos que era o corpo de uma mulher. Nós a reconhecemos à primeira vista. Era a nossa vizinha, Oksana Tchevchenko. Oksana passou pela mesma aprovação que muitos dos nossos moradores. 2 anos antes, o seu pai fora rotulado como Kurko, preso e levado embora da vila. Alguns meses depois, a mãe de Oksana morreu. E assim, deixou a garota de 18 anos incumbida de cuidar da irmã, de 12 anos, e do irmão de 7. Mas as reais dificuldades de Oksana mal haviam começado. Um dia, ela recebeu um aviso do governo da vila com a afirmativa de que a sua família, por ser uma família de Kurkos, tinha de entregar imediatamente uma certa quota de grãos e carne ao Estado. A exigência era absolutamente ridícula, pois tudo o que a família possuía já havia sido expropriado antes da prisão do seu pai. E a família vinha passando fome nos últimos 2 anos. Essa não era uma desculpa válida pelo que respeitava ao Estado. A comissão de aprovisionamento do pão apareceu à sua porta um dia depois do recebimento do aviso. Buscaram em toda a parte por carnes e grãos, sem deixar de revirar uma pedra. Mas não encontraram nada. Poder-se-ia supor que Oksana e os meninos entregues aos seus cuidados seriam deixados em paz agora. Mas os funcionários do governo tinham um outro plano. Informaram a Oksana que, em virtude dela estar se recusando a entregar ao Estado as cotas requeridas, a sua casa teria de ser expropriada e declarada propriedade do Estado. A propósito, a casa tinha um teto de estanho, o que era outro sinal inconfundível de que pertencia a um Kurko. As lágrimas e súplicas de Oksana de nada serviram. E os funcionários não se deixaram comover pelo choro das 2 crianças pequenas, amontoadas à sua volta, que seguravam a sua saia com firmeza. Pelo contrário, o líder da comissão tentou apavorá-los ainda mais com a sua arma. Ele a sacou de pronto e, apontando-a para Oksana, advertiu-lhes de que a mataria se as crianças não parassem de chorar. Depois de fracassar na tentativa de causar uma impressão que os levasse ao silêncio, ele deu ordens para que os membros da comissão removessem as crianças da casa à força. Quando mostraram hesitação, ele ameaçou o membro da comissão que estava mais próximo, apontando a arma para ele. Isso logrou o efeito desejado. As crianças foram arrastadas para fora, esperneando e gritando. Oksana desmaiou e também foi arrastada para fora. A comissão do aprovisionamento do pão selou as portas e janelas e foi embora, ignorando a situação deplorável de Oksana e das crianças. Após sobreviver àquele horror, Oksana e as crianças se refugiaram na casa da sua tia. Há alguns meses depois, a irmãzinha morreu de pneumonia. A isso logo se seguiu a morte da tia por inanição. Oksana ficou sozinha com o jovem Stepan. Todas essas tragédias haviam ocorrido cerca de 1 ano antes. Agora, ela jazia morta diante dos nossos olhos sobre a estrada de areia. Ao que parece, ela também havia tentado alcançar o rio ou as matas como último recurso na sua busca por algo que fosse comestível. Mas o destino estava contra ela. As marcas na areia indicavam que ela havia tentado se arrastar. Ela estava de bruços, com as mãos inchadas e estendidas, com os seus dentes mordendo o fundo na areia, como se estivesse tentando comê-la. Isso é triste, né, pessoal? Era uma imagem triste, mas já havíamos visto tantas que apenas olhamos para o seu corpo em silêncio por algum tempo e depois seguimos em frente. Não havia nada que pudéssemos fazer por ela agora. Logo entramos por um atalho através das matas em direção ao rio. Lá estava tudo tranquilo. Caminhamos pelas matas. Tínhamos a sensação de que as árvores e arbustos conheciam a nossa tragédia. Não ventava e, no entanto, parecia que os ramos dos pinheiros altos e escuros estavam misteriosamente sussurrando algo uns aos outros. De vez em quando, o silêncio era perturbado pelos galhos quebrados ou pelo guincho de uma pega. A névoa pairava baixa e os ramos das árvores pingavam de tão molhados. Meu irmão e eu havíamos sempre usado esse atalho quando
íamos para o rio. Porém, além de reduzir a distância a ser percorrida, proporcionava um belo cenário. Contudo, dessa vez nós o seguimos por uma razão diferente. Queríamos explorar o percurso à procura de algo de comestível. Nós nos separamos e demos início à nossa busca. Eu não encontrei nada além de uns poucos cogumelos venenosos. De súbito, Micola me chamou, entusiasmado. Quando me aproximei dele, ele estava olhando avidamente para um porco-espinho. Por que você está tão entusiasmado com o porco-espinho? Eu lhe perguntei quase raivosamente. Você não se lembra daquele livro sobre a África e sobre como o povo da selva come qualquer coisa que esteja com vida? Por que não haveríamos de gostar desse pequeno camarada tão limpo? Respondeu Micola, ignorando a minha agitação e apontando para o porco-espinho, que estava cheirando uns cogumelos secos. Micola tinha um bom argumento. Eu olhei demais perto para o animal. Ei! Eu gritei entusiasmado. Olhe para esse focinho, parece com o de um porco. Aposto que ele tem também o gosto de um porco, Micola observou. Mas como você vai tirar a pele dele? Eu perguntei. Nós vamos deixá-lo chamuscado do mesmo jeito que as pessoas faziam preparando porcos antes do Natal nos velhos tempos. Sem hesitar, ele habilmente conseguiu pôr o animal num saco. Ele havia me convencido completamente. Se outras pessoas comiam lagartos, caramujos e até cascavéis, por que não poderíamos comer porcos espinhos uma vez que estivéssemos chamuscado a sua cobertura felpuda e os seus espinhos afiados? O Partido Comunista ainda não havia promulgado nenhuma lei contrária à prática de comer porcos espinhos, nem, a propósito, nenhuma outra criatura selvagem. Enquanto eu me divertia com esses pensamentos, eu buscava avidamente sobre as árvores e arbustos por mais animais como esses, mas não tive êxito. Micola, contudo, encontrou um outro e eu pude ouvi-lo gritar alegremente que era muito maior do que o primeiro. O nosso dia não foi desperdiçado. Havíamos apanhado e ensacado 2 porcos-espinhos e havia a possibilidade de que tivéssemos o mesmo sucesso ao alcançar o rio. A nossa mãe nos havia pedido que fizéssemos uma visita à família de Procópio, os nossos parentes distantes que viviam bem na ribanceira do rio. Procópio havia sido preso na última primavera por não conseguir cumprir as cotas de grãos e carne. Numa certa noite, ele foi levado embora para a prisão do condado e essa foi a última vez em que ouvimos falar dele. Ninguém jamais descobriu qual foi o seu destino. A sua mulher continuou a viver com a filha de 6 anos na sua pequena casa à beira do rio. A última vez que os vimos foi em novembro, antes da primeira neve. A minha mãe ansiava por saber o que lhes havia acontecido durante o frio inverno. E assim, pensamos em uma visita à casa da nossa tia. Então, pessoal da nossa tia, certo? Era uma boa ideia, já que conhecia bastante bem a região que circundava o rio. Ela também sabia muito mais do que nós sobre como poderíamos atrair os peixes para dentro das armadilhas, e nós poderíamos usar o seu barco. Estava no fim da tarde quando alcançamos a casa de Procópio e nós nos aproximamos dela com algum temor. O inverno passado fora longo e muito severo. Muitas coisas poderiam ter ocorrido aos nossos parentes na sua casinha ao lado do rio. Tanto quanto podíamos dizer, a casa se mantinha sã e salva, mas não havia sinais de vida ao seu redor. Um montinho de neve suja estava na frente da porta. Nas janelas da frente, alguns panos serviam como cortina. Batemos a porta suavemente de início e depois o fizemos mais ruidosamente, mas ninguém respondeu.
Eu segurei o trinco e tentei abrir a porta. Estava trancada. Corremos na direção das janelas que ficavam nos fundos da casa, mas elas também estavam cobertas com panos. Não vimos outra opção senão a de arrombar a porta com todas as nossas forças. Enquanto o fazíamos, um fedor nauseante nos atingiu. Corremos até a janela. Corremos até a janela e rasgamos as cortinas, pois estava escuro do lado de dentro. A clara luz do dia que entrou pelas janelas nos revelou uma visão chocante. O corpo decapitado da nossa tia jazia sobre o chão. A sua cabeça estava a uma distância de alguns metros. Ao que parecia, algum tipo de força a havia separado do seu corpo, mas não havia muito sangue à volta. Logo fomos capazes de solucionar o mistério. Olhando à sua volta, notamos uma corda que terminava com um nó corrediço, pendendo de uma viga. A nossa tia havia se enforcado. Depois de algum tempo, o seu pescoço certamente se havia rompido à medida que o corpo se decompunha, coisa que explicava a ausência de sangue. Depois de superar o nosso choque inicial, olhamos ao redor à procura da filhinha. Logo a encontramos deitada sobre um banco de dormir. Ela devia ter morrido antes da sua mãe. Os seus olhos e a sua boca estavam cerrados. As suas pequeninas mãos estavam dobradas sobre o seu peito. Ela estava bem vestida, com um vestido azul que ela costumava usar quando nos visitava. E seu cabelo também fora graciosamente penteado. Fora isso, a casa estava vazia. Era provável que toda a mobília tivesse sido queimada para servir para o aquecimento. Não havia vestígios de comida alguma. Para nós, era óbvio que, tendo perdido seu marido e também tendo sido golpeada pela morte, pela fome que também levou a sua filhinha, a nossa tia, à semelhança da nossa vizinha Solomia, não via mais sentido em seguir vivendo e lutando. Antes de tirar a própria vida, ela trancafiou a porta cuidadosamente e cobriu as janelas. A sua casa se tornou o seu esquife. A visão horrenda e o fedor repugnante dos corpos humanos em decomposição e o silêncio portentoso quase nos dominaram por completo. Ficamos ali mesmo, silenciosos e desamparados. Mesmo depois de tantos encontros prévios, sentíamos o horror sorrateiro da morte. Àquela altura, não conseguimos suportar um minuto a mais e de súbito tivemos de correr para o lado de fora para respirar ar puro e recuperar a nossa compostura. A ideia de vasculhar por comida no rio e nas suas ribanceiras pareceu absurda demais depois dessa experiência pela qual havíamos acabado de passar, de modo que subitamente perdemos todo o interesse pela nossa caçada e pela expedição de pesca. E nós nos dirigimos de volta para casa. Quando contamos à nossa mãe o que tínhamos visto na casa de Procópio, ela inicialmente reagiu como sempre o fazia. Muita calma, mas ela não conseguiu refrear por completo as suas emoções por muito tempo. Depois de nos fazer mais algumas perguntas, ela subitamente se afastou de nós e se entregou às lágrimas. Passamos o resto daquele dia preparando os nossos porcos espinhos para a ceia. Micola lhes preparou habilmente uma guarnição, como se estivesse passado toda a sua jovem vida fazendo isso. A carne de porco-espinho assada acompanhada de batatas tinha um gosto celestial. Depois que havíamos ido para a cama, não consegui adormecer por muito tempo. A cabeça da minha tia a me encarar fixamente do seu lugar no chão, com os seus olhos vítreos e assustados ainda estava na minha mente. A nossa mãe nos acordou na manhã seguinte, antes de nascer do sol, para que fôssemos à casa ao lado do rio para enterrar os nossos parentes mortos. No momento em que chegamos lá, já fazia um dia claro. Teve de ser um enterro sem caixões, pois não tínhamos madeira nem pregos.
nem forças para produzi-los, nem éramos capazes de abrir uma cova. Em vez disso, usamos um buraco abandonado feito para receber batatas, para que acolhesse os seus restos mortais. Nós os envolvemos nos seus próprios cobertores feitos à mão e os fizemos deslizar suavemente para dentro da sepultura improvisada. Depois de preenchê-la com a areia suja, a nossa mãe proferiu uma pequena prece e eu coloquei uma cruz de madeira que eu havia feito, amarrando 2 pedaços de pau na terra sobre eles. Não éramos mais capazes de chorar. Havíamos experimentado tanta tristeza e sofrido tantas perdas trágicas que ficamos com a consciência adormecida. Por que eles tinham de morrer? Nicola perguntou de súbito, rompendo o silêncio mortal. Eu gostaria de saber, a nossa mãe respondeu. No caminho de casa, eu fiquei pensando no nosso próprio enterro e em quem teria sobrado para nos enterrar. Não consegui pensar em ninguém.